Muito boa noite, rapaziada. Eu sou o Leo.mp4 e, mano, hoje a gente vai falar de como os jogos 3D foram programados, beleza? Cara, tu já abriu um jogo, ficou parado, olhando pra ele pensando como caralhos alguém criou esse jogo aqui? Uma cidade inteira pra explorar, montanhas pra subir, rios que correm de uma maneira que parece da vida real, prédios com design interior por dentro e por fora, inimigos que te enxergam, te atacam, te perseguem. Parece magia, né, mano? Mas não é. É código, é matemática, é lógica de programação, meu mano. E hoje eu vou te mostrar como tudo é feito e como que tudo é programado, mano. Sem enrolação, e eu vou te ensinar de uma maneira sem ser daqueles nerdola explica, tá ligado? Eu vou te mostrar do jeito mais mastigado possível pra você entender da maneira mais simples. E nesse vídeo aqui tu vai entender como que os jogos 3D são programados. O que que é uma câmera virtual e por que que ela muda tudo no conceito de videogame. Como que a física funciona em 3 dimensões. O segredo por trás das texturas e das iluminações dentro dos jogos. E como que tudo isso se junta, mano. Como tudo isso se engloba pra, no final, criar um projeto que é um jogo muito massa e muito foda de jogar, muito imersivo. E pra entender tudo isso, mano, tu só precisa de curiosidade e abrir a tua mente, tá ligado? É muito simples de entender, então vamos lá, vamos pro vídeo. Pra entender o que é um jogo 3D, tu precisa primeiramente entender o conceito de 3D. Tu sabe o que é uma dimensão? Pensa assim comigo, uma linha reta tem uma dimensão apenas. Tu vai pra frente e vai pra trás. Uma folha sulfite tem 2 dimensões. Tu consegue ir pra frente, pra trás, pra esquerda e pra direita. Um cubo, uma caixa ou uma sala tem 3 dimensões. Tu consegue ir pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo e pros lados. Tu pode entrar, sair, olhar em volta, tu pode fazer o que quiser em 3 dimensões. Jogos 2D são tipo uma folha de papel. Eles andam pra esquerda, pra direita e pula. Jogos 3D já vivem dentro de um cubo, de uma caixa. Ou seja, você consegue viver em um ambiente tridimensional. Você consegue ir, voltar, sair, olhar pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. E tu quer exemplos que todo mundo conhece de jogos 3D? GTA, Minecraft, Red Dead, Tomb Raider, Elden Ring e indo pra um conceito mais antigo, o Super Mario 64. Mas sabe o que é mais curioso, mano? Todos esses jogos que eu citei aqui parecem hiperrealistas, só existem dentro de um PC. Não há mundo físico em lugar algum. Tudo que passa na tua tela quando tu tá olhando pra aqueles gráficos ultra realistas do Red Dead 2, mano, é tudo código, é tudo matemática. O computador basicamente pega números binários e transforma em imagens na tua tela. É como se o computador fosse o pintor a todo momento pintando pixels na tua tela, deixando o jogo mais realista e mais bonito ano por ano, mano. E como é que a tua tela, que é plana e só tem 2 dimensões, consegue simular um jogo de 3 dimensões? Sim, o jogo ele simula a dimensão 3D. Na verdade ele tá plano, tá reto, pô. A tua tela é reta, ela não tem profundidade. O jogo ele tá simplesmente simulando a 3ª dimensão na tua cara. É como se estivesse olhando pra uma janela, mano. Mas quando tu olha através dela, você consegue ver o que tem por trás. Você consegue ver a profundidade daquele material. Seu cérebro consegue interpretar distância, perspectiva, profundidade, sombra, iluminação e monta aquela sensação de 3D dentro do teu cérebro. Um jogo, mano, basicamente faz isso. A tela é a janela. E o motor gráfico cria a perspectiva que aquele mundo tá vivo, que aquele mundo é real. Mas beleza, vamos entrar um pouco mais na parte técnica. O que é um objeto 3D? Cara, pega qualquer coisa dentro de um jogo. Um personagem, uma pedra, uma caixa, um boneco, um prédio, uma espada. Ele não é uma fotografia, ele não é um desenho na tua tela. Ele é simplesmente um modelo matemático. Ele é simplesmente a descrição de formas dentro de um espaço. E essas descrições, mano, começam com elementos fundamentais. E o primeiro elemento, mano, é o vértice. Um ponto, mano, tem 3 coordenadas: X, Y e Z. X é pra direita e pra esquerda. Y é pra cima e pra baixo. E Z é pra frente e pra trás. Pensa num GPS, por exemplo, mano. Quando você compartilha uma localização, você manda a sua latitude e a sua longitude. 2 números que dizem exatamente onde é que você tá na superfície da Terra. Um vértice é simplesmente igual, mano. Só que o vértice é em 3D. São 3 pontos que dizem aonde exatamente aquele modelo vai estar dentro do espaço do jogo. Dentro do espaço virtual, no caso. Um cubo simples, mano, tem 8 vértices. Os 8 cantos da caixa. Um personagem completo, tipo o The Last of Us, pode ter centenas de milhares de vértices. E cada ponto desse, mano, é um endereço, é uma coordenada. Vamos pro segundo elemento, mano, as arestas. Quando você cria um elemento, você cria uma aresta, uma linha. E as arestas são como as costuras daquele modelo. Ela define as formas e os contornos. Porém, uma linha sozinha, mano, é só um esqueleto. E aí que entra as faces. Cara, quando você pega os vértices e liga os 3 através das arestas, você cria uma face, que é basicamente uma superfície. E aqui que mora, mano, um dos maiores segredos dos gráficos 3D. Tudo em 3D é feito em triângulo. Toda a superfície, todo personagem, todo cenário, por baixo de todos os modelos 3D, por mais realistas que sejam, existe uma complexa malha de triângulos, meu mano, de milhares de triângulos. Ah, mas por que um triângulo? Cara, um triângulo sempre é plano. Sempre. Com 3 pontos, e ele não tem como ser torto. 4 pontos já dá pra criar uma superfície dobrada, uma superfície inclinada, que não beira a perfeição que nem um triângulo. E mais de 3 pontos seria muito complicado pra renderizar. Triângulos é simples, é previsível, é eficiente. E quando a gente fala de computador, mano, os computadores
caras adoram eficiência. Sabe aqueles bonequinhos de origami, mano? Aqueles feitos com dobradura de papel? De perto, eles têm faces planas, arestas definidas, cantos vivos. Mas de longe, mano, com um olhar mais relaxado, eles parecem estar vivos. Parece que aquele bichinho tá 100% perfeito e complexo ali, e parece que ele foi moldado. O personagem 3D, mano, é basicamente um origami, só que ele é computacional, ele é virtual. De perto, você consegue ver aqueles triângulozinhos. Mas de longe, ele parece orgânico, realista, ele parece muito suave. E novamente, eu vou ter que citar, mano, o The Last of Us. E, mano, essa combinação de vértices, arestas e faces formam o que a gente chama de malha, em inglês, mesh. A malha, mano, é basicamente a armação do objeto 3D. E a quantidade de triângulos, mano, é o que vai definir o detalhe daquele modelo. O personagem de um jogo de PS1, por exemplo, devia ter tipo 500 triângulos. Você via aqueles triângulos, eles pareciam blocados, pareciam que tinham feitos por uma criança, porque eles eram simples. Justamente porque o hardware não aguentaria muita complexidade daqueles personagens. Um personagem de PS5, por exemplo, tem tipo 50 mil triângulos, tem tipo 100 mil triângulos. Em tempo real, em jogo, tá ligado? Nas cutscenes, eles devem ter mais triângulos ainda, coisas de 150, 200 mil triângulos. Quanto mais triângulo, mano, mais suave e mais realista aquela superfície se parece. E ó, pra você entender de uma maneira mais mastigada ainda do que eu expliquei essa dos triângulos, pensa como se fosse massinha. Se você tem pouca massinha e molda grosseiramente, fica um objeto blocado, ele fica todo quadrado, zoado. Se você tem muita massinha, você tem um cara ali que tá fazendo a parada pacientemente, mano, vai ficar perfeitinho, vai ficar liso, cheio de curva e nuances. Então a gente tem os triângulos, a massinha, e o escultor seria o cara que faz a moldagem 3D. E como é que os caras fazem isso na prática, mano? Como é que eles fazem os personagens 3D lá no computador deles? Cara, os programadores em 3D utilizam softwares de moldagem, os Blenders, o Maya e o Brush. E nesses programas, mano, eles também moldam os objetos como se fossem as esculturas 3D, tá ligado? Eles puxam pontos, eles adicionam formas, eles moldam os objetos como se fossem esculturas digitais. E quando terminam, eles exportam aquele modelo a uma linha gigante de coordenadas da estrutura 3D. O Blender, por exemplo, mano, ele é gratuito e ele é open source. Qualquer pessoa consegue abrir o programa hoje e começar a modelar um jogo em 3D, criar objetos em 3D, sem pagar nada, mano, totalmente de graça. E tem uma comunidade do caralho que ensina a fazer isso aí, mano, só jogando no ar, não tem ninguém patrocinando esse vídeo aqui ainda. Mas tem uma pergunta muito interessante, mano, beleza, você tem um mundo cheio de objetos 3D, cheio de beleza, com 1 trilhão de triângulos em cada objeto, com 1 trilhão de triângulos em cada em cada personagem daquele jogo. Mas como que o jogador vê o mundo na prática? Imagina que tu entrou num estúdio de cinema, mano. Tem cenários, tem atores, tem iluminação toda montada. Mas o público não vê aquele estúdio diretamente, mano. Ele simplesmente vê o que a câmera filma. Muda o ângulo da câmera, muda totalmente o que o público vai ver naquele filme. E num jogo 3D acontece a mesma coisa. Cara, a câmera dentro de um jogo é um objeto virtual, assim como todos os outros objetos. Ela tem posição no espaço, ela tem coordenadas X, Y e Z, ela tem uma direção pra onde é que ela tá apontando, ela tem um ângulo de visão. E o motor do jogo, o Game Engine, ele simplesmente pega tudo o que a câmera tá apontando e constrói na tua tela. O que tá fora do campo de visão simplesmente não é desenhado e é descartado. Se você não tá vendo, não precisa tá montado na tua tela, não precisa ser carregado. Economiza processamento e economiza hardware. Economiza hardware porque num jogo 3D, mano, como tem milhares de pixels na tua tela e milhares de triângulozinhos, quanto mais hardware você economizar, quanto mais hardware você não carregar na tela e não processar, mais hardware economizamos. Pensa na câmera, mano, como se fosse o teu olho dentro do jogo. O que tá por trás da câmera não precisa ser visto, porque você não tá olhando pra trás. Ou seja, só o que tá na tua frente, só o que tá no teu campo de visão existe pra você. Vamos falar dos modos primeira pessoa versus o modo terceira pessoa. Você já reparou, mano, que em alguns jogos você está dentro da visão do personagem? Parece que você é literalmente o personagem, você tá literalmente imergido no papel do personagem. Você não vê o personagem, você não controla o personagem, você é o personagem dentro do jogo. E a câmera só mostra o que o personagem tá vendo. Por exemplo, o Minecraft, o Doom, o Half-Life, o CS, o Call of Duty. E a gente também tem o modo terceira pessoa, onde é que você tá controlando o personagem. Por exemplo, o GTA, o The Witcher, o God of War, o Resident Evil 3. Mas do ponto de vista de código, mano, qual que é a diferença? No modo primeira pessoa, mano, a câmera e o personagem são praticamente a mesma coisa. A câmera fica dentro do objeto personagem. Já no modo terceira pessoa, a câmera e o personagem são dois objetos diferentes.
a câmera tem que ficar seguindo o personagem por onde ele passa, com um ângulo e com uma distância definida. Pensa num drone, por exemplo, um drone filmando o atleta de cima. Aquele drone precisa filmar todos os ângulos daquele atleta. Quando aquele atleta gira, quando aquele atleta corre, quando aquele atleta corre na bela, o personagem, mano, tem um espaço em posição, por exemplo, no X, Y e Z. A câmera é programada para ficar a uma distância X daquele personagem. Quando o personagem se move, o jogo ele atualiza a posição da câmera e do personagem automaticamente. Se o personagem correr, por exemplo, a câmera pode demorar um pouquinho para acompanhar, para fazer o game design, para deixar aquele bagulho mais realista. Isso aí cria uma sensação de peso e de inércia pro jogo. Se o personagem olhar para cima, a câmera pode inclinar um pouquinho, para também criar essa parada do game design e fazer um pouquinho o jogo mais imersivo. Se tiver uma parede entre o personagem e a câmera, aquela parede pode ser pressionada para a câmera não simplesmente entrar dentro da parede. Câmera ruim, mano, é como se fosse um motorista ruim em uma viagem longa. Você não precisa entender nada de dirigir carro, você não precisa entender porra nenhuma, mas dói, enjoa o saco porra do motorista. Por isso que na produção dos jogos tem equipes inteiras dedicadas, mano, só pra câmera do jogo. Agora que tu entende como é que funciona uma câmera 3D, mano, vamos entender como é que um objeto 3D se move dentro do jogo. A posição do personagem dentro de um jogo é definida por 3 eixos. O eixo horizontal, à esquerda e à direita, o eixo vertical pra cima e pra baixo, e o eixo de profundidade, que é pra frente e pra trás. Pensa num carro, mano, quando você vira o capô do carro da direção que ele tá pra frente, você virou ele pra cá, ele foi pra cá, o novo pra frente muda. Nos jogos 3D, mano, acontece a mesma coisa. Quando você vira a câmera do jogo, a orientação de direção também muda junto com a câmera. Então é adicionado uma velocidade positiva toda vez que você for correr ou você for mais rápido com o carro ou qualquer outra coisa num jogo 3D. E acontece que quando você freia dentro do jogo, essa velocidade é diminuída pela frenagem na parte mais técnica e mais simulada da vida real possível. Mas dentro do jogo só é diminuído aquele número de velocidade que você tava, ou seja, você foi de 50 para 45, para 40, para 35, para 30, para 25 até chegar no zero. Agora vamos entrar na parte de física e colisão de um jogo 3D, mano. Um jogo 3D sem física e sem colisão, mano, é basicamente um fantasma, é só um amontoado de gráfico bonitinho. O personagem cai no chão, ele atravessa as paredes, atravessa os inimigos. Colisão, mano, é o que faz o mundo do jogo 3D parecer sólido, parecer real. É o que faz as coisas serem reais dentro do jogo. Vamos começar com as hitbox dos jogos 3D, mano. Como eu citei a hitbox no jogo 2D, ela é um retângulo. Por exemplo, eu citei aqui nesse vídeo onde é que eu falo dos jogos 2D. Aproveita o gancho e vai lá ver o vídeo novo. Nos 3D, mano, ela precisa ser tridimensional, essa hitbox. A forma mais comum é uma caixa ou um cubo paralelepípedo. E ele é invisível, ou seja, você tem duas versões de uma hitbox num jogo 3D. Você tem um modelo bonitinho do teu personagem, que é o modelo que tá aparecendo pra ti ali, que é o modelo mais redondinho, mais perfeito pro jogo, e você tem o modelinho 3D da hitbox, que ele tá simplesmente simulando o teu personagem, só que de maneira invisível, de uma maneira que você não vai conseguir enxergar. E essa hitbox, mano, serve pra quê? Justamente pra entrar nessa técnica de colisão, mano. Quando uma hitbox de uma objeto, tipo um tiro de uma bala, tá ligado, dentro do jogo, entra em contato com a hitbox do teu corpinho 3D, é mandado um código pro jogo que, olha, aquele objeto tirou dano do personagem, então a gente precisa tirar dano dele. E normalmente, mano, nos jogos 3D mais avançados, mais atuais, as hitbox são repartidas dentro dos personagens 3D, como em bloquinhos. Tu tem a hitbox pra cabeça do personagem, tu tem a hitbox pros braços, pras pernas, pro busto, e a hitbox que você leva, por exemplo, uma bala no meio da cara dentro de um jogo, não vai dar o mesmo dano que a hitbox que pega no teu braço direito. Então, quando você, por exemplo, leva uma espadada na cara do jogo, aquela hitbox entrou em contato da espada com a tua cabeça dentro do jogo, e essas duas hitboxes colidiram. E o jogo recebeu um código que você levou um dano que, porra, é fatal, tu se fudeu. Então você tomou muito dano. Mas se essa mesma espada pegar e te dar um dano no braço, você não vai levar tanto dano, porque um dano no braço não é como se fosse um dano na cabeça. E além dos personagens, mano, a esfera também é muito importante pra quê? Pra bala, pra explosão, pra outros objetos que vão entrar em contato com você quando alguma coisa explodir. Aquele momento que você sobe escadas dentro de um jogo e o personagem sobe suave, parece que ele foi feito pra aquilo ali é hitbox, mano. Só que é uma hitbox de cápsula, ou seja, aquela escadinha dentro do jogo tá em formato de cápsula. A hitbox, aquela escada, ela é uma cápsula. E aquele momento onde é que você vai, tipo, atirar no personagem e o tiro pega certinho na cabeça dele, só que ele não toma o dano, aquilo lá é a hitbox, mano, sendo
ingrata, sendo infeliz com você dentro do jogo, porque ela tem que ser o máximo fiel possível. Porém, muitas das vezes, em muitos jogos, principalmente nos jogos antigos, mano, ela não conseguia ser 100% infiel por conta do avanço do hardware, do software, que não era muito grande na época. E como que essa colisão é calculada, mano? A cada frame por segundo, o jogo fica verificando, naquele sistema de loop que eu te ensinei antes, tá ligado? A hitbox desse objeto tá sobrepondo a outra hitbox desse objeto aqui? Se sim, mano, o código simplesmente repete. O código reage a essa sobreposição. Exemplos de reações, mano, por exemplo, o personagem principal e o chão se tocam a todo momento. Então o jogo tem que ficar em loop pra pegar e ficar verificando quando eles se tocam. O personagem e a parede se tocam, mano, a hitbox da parede e a hitbox do personagem estão entrando em colisão também. Porém, o personagem não ultrapassa aquela parede justamente por causa disso, justamente porque o jogo tá em loop a todo momento, e a todo momento ele tá verificando que o personagem tá ok. Não, é assim que tem que fazer. O personagem e o inimigo se tocam, o personagem perde vida. O personagem e o item dropado se tocam, o personagem coleta aquele item. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Mano, se você gostou do vídeo, mano, se inscreve no canal e deixa o teu like e deixa o teu hype, mano. O teu hype é importante pra caralho pro canal, mano. Então, mano, deixa o teu hype, se inscreve no canal e é nóis. Valeu, rapaziada. Um beijo do Magro.